Shalom, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus. Deixa eu falar com vocês. Na sexta-feira, nós não postamos aqui o devocional, a palavra do dia. E no sábado também nós não postamos, mas eu quero compartilhar com vocês hoje a palavra de sexta-feira, amém? Quero compartilhar o que o Senhor colocou no meu coração na sexta e para que você entenda, né? Qual que é a vontade de Deus, como Deus fala conosco todos os dias. Amém? A palavra do Senhor está no livro de Mateus 26, verso 30, que fala que às vezes você ora e Deus não responde. E o que fazer quando eu oro e eu não recebo a resposta, digamos assim, né? O que eu devo fazer quando eu orar e eu não ter aquela convicção da resposta de Deus? Olha o que diz aqui, Mateus 26, 30 em diante. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Está falando de Jesus. Então Jesus disse: todos vós estáis, esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dissiparão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse, ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca vou me escandalizar. E disse Jesus, em verdade te digo, que nessa mesma noite, antes que o galo cantar 3 vezes, tu me negarás. E disse Pedro, ainda que me seja misto morrer contigo, não te negarei. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus, chegando com eles a um lugar chamado Getsêmani, disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. A Bíblia fala que depois... e depois da Páscoa, né? Depois ali da ceia que Jesus fez, a última ceia dele, ele sendo um judeu, ele fala que precisava, porque ele sabia o que ia acontecer com ele, né? Ele sabia o que estava por vir, que era a crucificação. E ali ele fala para os discípulos, chama Pedro e mais 2 discípulos, e vai para o Getsêmani, aquele lugar de dor ali, e ele vai orar. Ele vai naquele momento ali orar. Porque a alma de Jesus estava extremamente angustiada. E às vezes você está assim também, né? Às vezes você está dessa forma, tomado por uma angústia, tomado por uma tristeza, tomado por um vazio, tomado por uma revolta. E você vai orar. E ali, o que acontece? Às vezes Deus não responde essa oração, né? Você vai orar pedindo algo a Deus ou colocando algo diante de Deus e Deus já tinha sentenciado algo, Deus já tinha determinado. Eu não vou dizer sentença, porque é uma palavra muito forte, mas eu vou dizer determinado. E o próprio Jesus sabia que aquela era a determinação dele, né? E ali, Jesus é tomado por uma grande tristeza, uma grande angústia. Então, Jesus... Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus sabia que a hora estava chegando, aquele momento de dor estava chegando, e ele sendo naquele momento humano, né? A humanidade de Jesus estava se aflorando de uma forma intensa ali. O medo bateu mesmo, a tristeza, a angústia, bateu de uma forma assim que deixou ele apavorado. Imagina assim, a ansiedade que estava em Jesus, não aquela ansiedade boa de que você compra um presente e vai chegar, mas aquela ansiedade que antecede a algo que não é bom, sabe? A mulher quando vai ter um bebê, ela sabe que ela vai ter uma bênção, que é o seu filho, mas ela sabe a dor que ela vai passar. Jesus sabia a bênção da sua morte, que era os filhos do pai retornando para casa, mas ele sabia a dor que ele ia passar. E ali, ele foi tomado, sim, por uma tristeza, por uma angústia, por um medo muito grande, e ele foi orar. E aí, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus expôs ali ao Senhor, ao Pai,
o seu medo. Jesus expôs ali a sua fragilidade humana, Jesus expôs ali a sua humanidade mesmo. E falou: Pai, se necessário, passa de mim. Mas todavia não seja o que eu quero, mas seja o que o Senhor quer. E ali Jesus orou dessa forma, voltou para os seus discípulos e achou adormecido. E disse a Pedro, né? Ele falou isso com Pedro, porque foi Pedro que falou ali atrás um pouquinho, né? Filha, o Senhor não vai morrer, e se morrer eu morro contigo. Sim, ali, ó. Pedro, tu me disse hoje, há poucos minutos atrás, que tu morreria comigo. Tu não consegue nem vigiar comigo, Pedro. E ali foi acumulando tristeza e decepção, e sabe, em Jesus aquilo foi tomando. Mas ele sabia que aquele momento era algo só entre ele e o Pai mesmo, que por mais que ele cobrasse ali dos discípulos dele, eles não teriam nenhuma força humana para lidar com aquela situação de forma nenhuma. Tem momentos na nossa vida que é nós e Deus. Tem momentos que Deus, sabe, tira todo mundo do nosso caminho. Não é a pessoa que quer ir embora, não são as pessoas que querem nos abandonar, não são as pessoas que viram as costas pra gente, não. É momentos que são nossos mesmo, que Deus ali prepara para nós mesmos. São situações pessoais entre nós e Deus. Entenda que tem momentos que quando Deus, ele tira pessoas do seu caminho, momentos quando Deus vai tirando, momentos que Deus, ali é Deus tratando de alguma área, Deus, sabe? E tem momentos, nesses exatos momentos, que você está numa agonia, numa tristeza, numa angústia, numa revolta. E você vai orar. Como aqui fala de Jesus, Jesus orou 3 vezes. E Deus não respondeu nada. Às vezes, Deus não responde. Às vezes, Deus não responde. E o que fazer quando você ora e aparentemente Deus não responde? Olha o que diz a palavra. E voltando Jesus para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Ou seja, foi um confronto para Pedro ali, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo pela 2ª vez, orou dizendo: Pai, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se então a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar. 3 vezes Jesus foi orar. Pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Eu quero frisar aqui só no verso 44, que foi o que o Senhor revelou para mim. Dentro dessa palavra, eu meditei ela na quinta, eu meditei ela na sexta, meditei na quinta-feira à noite, meditei na sexta-feira de manhã. E o Senhor continuou falando. E é isso aqui que eu quero frisar, porque é esse o desfecho da mensagem, é esse o desfecho da palavra de Deus para o teu coração. É isso daqui mesmo. 3 vezes Jesus, o Filho do Deus vivo, orou e dizendo as mesmas palavras. E Deus não mudou o seu plano, os seus propósitos para Jesus, que era a sua morte. E morte de crucificação. E às vezes, queridos, nós oramos a Deus várias vezes o mesmo assunto. E aí você fala assim: não, Deus esqueceu. Deus não vai me ouvir. Deus não está me ouvindo. Deus não se preocupa mais comigo. Mas eu quero falar aqui 2 coisas. Quero falar de 2 situações de pessoas que já tinham algo determinado por Deus. E mesmo assim elas oraram. Eu quero falar da importância da oração mesmo no silêncio de Deus. É exatamente isso que eu quero falar, que o Espírito Santo quer falar conosco. A importância da oração mesmo diante de algo que Deus já determinou. Lembra de Davi? Quando Davi pecou, que o profeta Natan foi até ele falar lá da parábola da ovelha, tal, isso, aquilo, outro. A sentença, o castigo, a punição ou coisa parecida, use você a palavra que você quiser aí, foi a morte do menino, o filho da Betseba. Vai morrer o menino. Então, somente por causa do teu pecado, o menino vai morrer. Ponto. Davi sabia disso, pastora? Sabia. O que Davi fez? Davi rasgou as suas vestes, se melou de cinza, se eu não me engano, se melou de cinza, né?
não vestiu vestes reais, foi isso, não vestiu vestes reais, e foi para a porta do palácio, uma demonstração de humildade, humilhação, e não comeu, não bebeu, não quis nada. Os servos vinham, falavam, sai daí, meu senhor, volte para o teu trono, faz isso, faz aquilo. Não, eu vou ficar aqui. Porque Davi tinha a intenção de mudar o coração de Deus, de que Deus não deixasse a morte daquele menino acontecer. E aí, trazendo agora para a vida de Jesus, por que aquele menino, por que eu estou trazendo duas histórias, uma de um homem pecador, que é Davi, e uma de um homem que não tinha pecado algum, que é Jesus. No caso de Davi, Davi tinha a intenção de que aquele menino, aquela criança fosse poupada por Deus. Só que era necessário que aquele menino morresse por causa da consequência do pecado de Davi. Então era necessária aquela morte por causa daquele pecado. Trazendo para Jesus, aí você fala, o que tem a ver, pastor, uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. Aqui mostra que Jesus também tinha que morrer. Por causa do pecado dos homens, Jesus tinha que morrer. Para a remissão do pecado dos homens, para mudar, para transformar a vida das pessoas, para nos limpar do pecado, do juízo, da justiça, para nos fazermos filhos de Deus novamente. Porque por causa do primeiro homem, primeiro Adão, o pecado entrou no mundo. E por causa do último Adão, o pecado sai do homem. Jesus, ele veio nos purificar do pecado. E ali, o que Jesus estava dizendo para o Pai foi, tem outra forma, meu Pai, de eu não beber o cálice, mas se não tiver, eu vou beber. Então, às vezes, tem situações que Deus já determinou algo em nossas vidas e nós oramos e a resposta ela não vem. E aí você fala assim, então eu não vou obedecer a Deus porque Deus não me respondeu. Não, tem coisa que Deus já falou com você, você só está insistindo para ver se Deus muda de ideia, para ver se Deus muda o cenário, para ver se Deus muda a palavra. Mas tem coisas, sabe, que Deus já determinou em nossas vidas. Na vida de Davi, Deus já tinha determinado. Usou o profeta e falou assim, o menino vai morrer. Por causa do seu pecado, o menino vai morrer. Não adianta você orar. No caso de Jesus, Deus já tinha falado e o próprio Jesus já sabia disso, né? Que ele veio para a remissão dos nossos pecados. Ele veio para morrer para a remissão dos nossos pecados. Então, por mais que Jesus soubesse, ele continuou orando e orou 3 vezes. Para que tivesse uma outra situação de que o pecado do homem fosse expiado sem que houvesse a crucificação, né? Que era o derramar do seu sangue. Mas Deus não respondeu. E às vezes você está em uma situação assim, orando a Deus para sair de um determinado lugar, orando a Deus para tomar uma decisão de abandonar o seu casamento, orando a Deus para tomar uma situação de uma quebra de aliança, orando a Deus para ir embora, orando a Deus para isso, e Deus não vai responder. Porque às vezes Deus já falou algo e você só está tentando achar uma forma de Deus. Não, Deus não faz, porque você não quer passar pelo cálice. Porque você não quer passar por aquele processo, sabe? Meu filho pequeno tem 6 anos. Ontem, à noite, ele estava bem febril mesmo. E aí ele falou para mim assim, mãe, já tá perto da gente ir pro céu? Já tá perto da gente ir morar no céu com Jesus? E eu falei assim, eu não sei, filho, a gente não sabe o dia e a gente não sabe a hora. Aí passou, tal, ele acordou hoje. E aí, quando foi hoje, na mesa, aí ele trouxe o assunto de novo. E pra gente ir pro céu, a gente tem que morrer para depois ir pro céu? Ou a gente vai pro céu direto? Aí eu falei, depende. Se Jesus voltar agora, a gente vai pro céu agora, voando, né? Vamos ser levados, arrebatados. Mas se Jesus não voltar agora, e o nosso corpo, o nosso tempo de vida, de corpo humano, expirar aqui, a gente vai ter que passar pela morte. E quando fala da morte, daquele impacto até em uma criança de 6 anos. Né? E às vezes você não quer passar por essas coisas. Você não quer passar pela morte. Você não quer que os seus passem pela morte.
você não quer passar por afrontas, você não quer passar por confrontos, você não quer passar por correção. Às vezes é tanta situação na nossa vida que nós não queremos passar. E oramos a Deus e queremos enfiar goela dentro do Pai as nossas vontades, né? O nosso querer. Mas eu queria te convidar hoje a você abrir mão da sua vontade, abrir mão do seu querer, para você tomar o querer de Deus, para você encher-se da vontade de Deus, para você receber a vontade de Deus na sua vida e não a sua vontade, sabe? Porque às vezes Deus não vai responder a sua vontade. No caso aqui era a vontade de Jesus. Ó Senhor, Pai, se necessário, passa de mim o cálice, é a minha vontade. Mas todavia não seja a minha vontade, mas seja a sua vontade. Às vezes a sua vontade é de pegar e picar a mula, ó, partir. Largar tudo, jogar tudo pro alto e partir. Às vezes a sua vontade é essa, mas o reino de Deus não é sobre a nossa vontade. O reino de Deus é sobre a vontade do Pai. O reino de Deus é sobre o querer do Pai. Você tá aí, você não quer passar por confronto, você não quer passar por afronta, você não quer passar por humilhação, você não quer... Às vezes nós não queremos passar por nada. E oramos, e oramos, e oramos, e porque Deus não responde, né? Que no fundo ele já falou, nós só queremos uma palhinha para a gente se esquivar e cair fora da vontade de Deus e fazer a nossa vontade. Só que não é sobre nós, é sobre Jesus, é sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Quando eu falo Evangelho de Jesus Cristo, eu falo é sobre um homem que não fez a sua vontade. É sobre um homem que fez a vontade do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É sobre um homem que abriu mão da sua vontade e bebeu do cálice. E hoje é um dia que o Senhor nos chama a beber do cálice, a fazer a vontade do Pai, não a nossa vontade, né? Que a graça de Deus se expanda sobre a sua vida e você desfrute dessa presença. E você entenda que mesmo você orando tantas e tantas vezes e aparentemente o Pai não te respondendo, Ele já te respondeu. A questão é que você quer a sua vontade, você não quer a vontade do Senhor. Se você está insistindo na mesma oração e Deus não falou nada, é porque Deus já falou e você só não quer mais acatar a vontade dEle. E Deus nos chama a acatar a vontade dEle e fazer a vontade dEle para as nossas vidas. Amém? Graças a Deus. Vamos agradecer a Jesus por essa palavra e deixar que o Espírito Santo de Deus prevaleça em tudo. Em tudo Ele seja honrado, glorificado e exaltado em nossas vidas. Em nome de Jesus. Pai, eu quero render graças ao seu nome, quero louvar a Ti, ó Espírito Santo, pela bondade, pela graça, pelo seu amor. Muito obrigado, Jesus, pela forma que o Senhor fala conosco, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus. Te louvo, Senhor, abençoa cada vida, cada pessoa nessa hora. Vem com graça e glória sobre ela. Eu oro abençoando tudo e abençoando todos, Senhor, no nome de Jesus. Deus abençoe, querido. Shalom.